Não era só o capitalismo que funcionava. Todos de esquerda na América do Sul. Ele era cúmplice de homicídio em massa. It is literally impossible to be a woman. Em 1989, a Guerra Fria mostrava um vencedor. Com o colapso da União Soviética, triunfava o capitalismo, a liberalidade e o conservadorismo. Tudo mostrava que a ideologia comunista tinha sido derrotada de vez. A partir de lá, enquanto a direita comemorava e desfrutava sua vitória, astutamente a esquerda se reorganizava, silenciosa, estratégica e paciente. Aos poucos, líderes progressistas apareciam em quase todos os continentes e o mundo começou a ser virado de cabeça para baixo. Não foi uma revolução armada ou nada que fizesse barulho. Foi um sequestro silencioso cultural, político e ideológico até chegar à atualidade, com o domínio do cenário global. Esse domínio não se resume apenas a ideias socialistas, mas à integração institucional ao crime organizado. Nesse vídeo, vamos percorrer uma linha do tempo, do fim da Guerra Fria até os dias atuais, para entender como a esquerda ocupou espaços antes dominados pelo conservadorismo. Bueno, primero yo no sé si tú ignoras, tú conoces que todo este movimiento fue organizado por Estados Unidos. Comandante Castro, unos días era llevar adelante la educación, En la cual fue una cosa que se convirtió en la obsesión del presidente pero la representación de las Mas de comunista, de socialista, isso. Em dezembro de 1991, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi baixada pela última vez em Moscou. A União Soviética deixava de existir. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. Para muitos, esse era o fim definitivo do socialismo. A vitória da democracia liberal seria irreversível. Mas enquanto essa disputa já parecia ser algo do passado, a esquerda reorganizava suas forças. Não mais pela via militar, mas pela cultural e ideológica. O comunismo clássico estava morto, mas sua semente começava a brotar em salas de aula, redações de jornais, sindicatos, universidades e movimentos sociais. Foi então que a esquerda se reinventou. Abandonou o discurso marxista clássico e pesado e passou a vestir a roupagem da chamada Terceira Via. Líderes como Bill Clinton nos Estados Unidos e Tony Blair no Reino Unido pregaram um progressismo moderno, amigável ao mercado, mas ainda baseado em aumentar o controle estatal e moldar a sociedade por meio da cultura. Na Europa, partidos social-democratas passaram a dominar os parlamentos. Nos Estados Unidos, as universidades se tornaram centros de pensamento progressista, formando jornalistas, artistas e políticos que iriam conduzir a política e a cultura nas décadas seguintes. Em 1990, no auge da crise do socialismo, Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Castro fundaram o Foro de São Paulo. O objetivo, reunir partidos e movimentos de esquerda de toda a América Latina para impedir que a derrota soviética resultasse no fim do socialismo no continente. Na região, somos vítimas do saqueio do capitalismo. No início, integrantes diziam que essa organização nada mais era que uma teoria da conspiração inventada pela extrema-direita. Você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto lá. Depois de não ter mais como esconder, ela passou a ser como uma ajuda humanitária. Mas antes de falar da reunião, eu quero contar um pouco da história do Foro de São Paulo, uma organização que nasceu para lutar pela democracia, soberania e justiça social na América Latina e Caribe. É por isso que o Foro de São Paulo é alvo, desde sempre, de uma permanente campanha de mentiras e desinformação, movida por agentes da extrema-direita e daqueles que se beneficiam da histórica desigualdade e injustiça em nossa região. Durante anos, esse movimento foi ignorado pela mídia, mas se consolidou como a mais duradoura articulação política da esquerda no hemisfério. O Foro entendeu cedo que não bastava disputar eleições. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente. E ela é muito mascarada, ela é muito maquiada, ela está mais ou menos igual ao plano cruzado. Era preciso controlar a cultura, a imprensa e as universidades. Isso foi feito de forma impecável.
A imprensa, porque molda a opinião pública. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, Sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. As universidades, porque formam uma geração de jornalistas, professores e líderes políticos. Olha só que legal, gente. Boné do MST, promoção de Karl Marx, esse sem vergonha aí. Isso tudo dentro da faculdade pública, tá? Os caras, em vez de estar estudando, tá promovendo ideologia esquerdista e, além disso, ainda fica promovendo esses terroristas do MST aqui. Engraçado que bandido de verdade, condenado em 3 instâncias, ninguém aqui pede prisão, né? É sempre esse tipo de patifaria aqui dentro, ó. Aqui é um ambiente que foi contaminado pelas ideologias nojentas da esquerda. Você vê que os alunos, eles chegam aqui dentro, eles já são doutrinados, né? Porque a maioria, infelizmente, quando não concorda, acaba sendo obrigado a concordar com esse tipo de coisa. Deterioram o ambiente. É poluição visual, é poluição no chão, sujeira, cheiro de droga. Esse ambiente aqui tá pior que a Cracolândia, cara. E os movimentos culturais, porque trazem ideologia em símbolos e emoções que o povo consome sem perceber. A partir dos anos 2000, vimos esses planos se consolidarem. Intelectuais e artistas passaram a dar legitimidade moral ao projeto, enquanto governos ligados ao foro financiavam a mídia amiga e usavam universidades como polos de militância, uma estratégia a médio e longo prazo que se mostrou eficaz. Um dos principais projetos do Foro de São Paulo era a chegada de políticos de esquerda ao poder nos países da América Latina. Não por acaso, após sua fundação, vimos uma verdadeira onda de governos de esquerda chegando ao poder. Lula no Brasil, Cristina Kirchner na Argentina, Fidel Castro em Cuba, Hugo Chávez na Venezuela, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, Michelle Bachelet no Chile, Daniel Ortega na Nicarágua. Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Mas você ainda pode dizer, mas qual o problema de políticos de esquerda se reunirem para discutir propostas e juntos se apoiarem? O Foro não só reuniu dezenas de partidos de esquerda, mas também organizações travestidas de políticas, mas de cunho criminoso. As Farc. Sigla de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uma organização paramilitar cujo discurso inicial era o mesmo de todo partido político de esquerda, a luta camponesa contra as elites e a implementação de um governo socialista na Colômbia. Mas transformou-se em um dos maiores cartéis de drogas do mundo. Estima-se que nos anos 1990 e 2000, as Farc chegaram a controlar até 60% da produção de cocaína na Colômbia, movimentando bilhões de dólares. Esse dinheiro foi usado para financiar armas, recrutar militantes e comprar apoio político. Enquanto a Colômbia sofria com sequestros, massacres e atentados, todos os países de orientação de esquerda na região mantinham laços próximos com a guerrilha. Documentos e investigações apontaram claramente, por exemplo, alianças estratégicas entre as Farc e Venezuela. Com Hugo Chávez e mais tarde com Nicolás Maduro, a Venezuela tornou-se um refúgio estratégico para guerrilheiros da Farc. Las Farc y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos.
há diversos relatos de campos de treinamento na fronteira e de cooperação logística. Esse cenário criou o chamado Cartel de los Soles, uma rede dentro do próprio governo venezuelano acusado de participar ativamente do tráfico de drogas. Bolívia, sob Evo Morales, ex-líder de sindicatos da coca, flexibilizou regras de produção de folha de coca, ampliando sua influência regional. México, embora com alternância de governos, também foi profundamente impactado pelo fortalecimento de cartéis que se beneficiam de redes políticas frágeis. E sim, Brasil. Roubar dinheiro foi a pior coisa que o Lula fez? Não, gente. O Lula estava roubando para ajudar governos genocidas, meu Deus do céu. Ou seja, ele era cúmplice de homicídio em massa. Ninguém o acusou disso. Em tudo que se falou contra o Lula, ninguém mencionava nem Foro de São Paulo. O Lula chegou a presidir assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. As Farc era a organização que dominava o tráfico de drogas no Brasil. E o Fernandinho Beiramar confessou que anualmente ele comprava 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil, em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano. Ele confessou isso lá na Colômbia. No Brasil não confessou nada, ficou quietinho, né? Um caso marcante aconteceu em 2005, com a captura de um guerrilheiro das Farc, conhecido como Padre Oliveiro Medina, ocorrida no Brasil em uma ação conjunta da Polícia Federal e Interpol. Essa operação acontecia devido às acusações de diversos crimes, como homicídio, sequestro e extorsão. Mas, curiosamente, o governo brasileiro chefiado por Lula, o governo do amor, concedeu a ele status de refugiado político, permitindo que ele vivesse em liberdade no Brasil. Também, curiosamente, a esposa do guerrilheiro ganhou um cargo no governo federal de Lula, na Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca. A edição da Veja, de 16 de março de 2005, inclusive informou sobre uma reunião festiva entre militantes de esquerda ocorrida em 2002, 6 meses antes do primeiro turno das eleições que Lula venceria, em uma chácara nos arredores de Brasília. Um agente da ABIN infiltrado no evento contou detalhes, como a presença de uma bandeira das Farc e diante dela os convidados cantarem o hino da guerrilha. Nesse churrasco, o guerrilheiro Padre Oliveiro Medina, já reconhecido na época como uma espécie de embaixador das Farc no Brasil, prometeu $5 milhões para as campanhas eleitorais dos candidatos do PT. A associação ao narcotráfico do PT, não só pelas Farc, fica evidente nas suspeitas de articulação do governo com o PCC e o Comando Vermelho, organizações que Lula descartou classificar como terroristas, ao contrário dos Estados Unidos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a China seguia o caminho. O povo chinês nunca vai permitir que nenhuma força estrangeira nos ameace, oprima ou escravize. Qualquer um que ousar tentar fazer isso vai ter sua cabeça esmagada violentamente. Ao invés de abandonar o comunismo, adaptou ele. Desde Xiaoping, nos anos 80, adotou mecanismos de mercado sem abrir mão do controle do Partido Comunista. Resultado, a China virou a segunda maior economia do planeta e mostrou que é possível crescer sem abrir mão da ideologia. A mensagem não era só o capitalismo que funcionava. Esse modelo virou referência. Crescimento capitalista, mas sob partido único, censura total à imprensa, universidade como braços do Estado, cultura e internet monitoradas. Ou seja, enquanto o Ocidente acreditava no fim da história, a China provava que a história estava apenas começando sob novas regras, e que a esquerda ainda podia dominar o mundo. Mas a conquista mais profunda da esquerda não foi política, foi cultural. Senhoras e senhores, estou aqui hoje para me desculpar. Por que disse senhoras primeiro? Isso é sexismo. É apenas uma saudação. Me deixa recomeçar. Senhores e senhoras. Falou o homem. Desculpa, humanos na audiência. Eu me identifico como uma bola de basquete. Humanos e bolas de basquete. Sou um papagaio que repete as palavras, mas não entende. Humanos, bolas de basquete, papagaios falantes e o que mais se vê por aí. O que mais é quem mais. Na verdade, é quem quer esteja. Ninguém gosta. Em Hollywood, quase todo grande filme tratava causas progressistas como verdades universais. I, Yuri, son of Badu, give to you Prince T'Challa, the Black Panther. Don't worry. She's got help. Ele
trying to get smart with me, huh? It is literally impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. Nas universidades, professores progressistas formavam gerações inteiras. Na mídia, as narrativas eram sempre alinhadas a uma visão única de mundo. Questões como meio ambiente, diversidade, gênero e raça foram transformadas em dogmas. Assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina: quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação. Discordar passou a ser visto como crime de opinião. Assim, mesmo quando partidos conservadores venciam eleições, precisavam governar sobre a cartilha cultural imposta pela esquerda. Além da influência política e acadêmica, a esquerda soube criar mitos culturais. O exemplo mais claro é Che Guevara. Embora tenha sido um guerrilheiro envolvido com guerras de execuções em Cuba e na Bolívia, Che foi transformado em um ícone de rebeldia juvenil e contestação. Sua famosa foto com boina estrelada tornou-se uma das imagens mais reproduzidas do século XX. De camisetas a cartazes em universidades, Che Guevara deixou de ser apenas um personagem histórico para se tornar um símbolo cultural global. Curiosamente, até mesmo jovens que pouco conheciam sua trajetória política carregavam sua imagem como referência de resistência ao sistema. Isso mostra como a esquerda dominou não apenas a política, mas também a estética da rebeldia, transformando seus líderes em ícones que ultrapassaram fronteiras e até mesmo a ideologia original. O resultado desse sequestro é visível. Economias enfraquecidas, dívidas públicas explosivas, democracias corroídas pelo populismo e sociedades cada vez mais polarizadas. A América Latina viveu estagnação econômica. Tá todo mundo cansado dessa pergunta, eu tenho a impressão. Por que a América Latina, que tem tudo, cresce na comparação com outros países, ok? Cresce pouco, deixa a desejar. A Europa mergulhou em crise de imigração e identidade. Controlar as fronteiras de um país é um grande desafio. Enquanto alguns lugares como os Estados Unidos e o Japão mantêm regras rígidas, a Europa enfrenta uma situação diferente. Lá as fronteiras parecem mais abertas, o que tem levado a uma crescente crise migratória. E os Estados Unidos enfrentaram a maior divisão política de sua história recente. As campanhas presidenciais de republicanos e democratas sempre foram bem definidas, mas poucas vezes na história a corrida pela Casa Branca esteve tão polarizada, né? Vamos ver então. Mas a história não acabou e esse domínio absoluto começou a ser contestado. A partir de 2016, com o Brexit e a vitória de Donald Trump, vimos o retorno de pautas conservadoras ao debate público. Hoje, em diversos países, a direita cresce novamente. Na Itália, com Giorgia Meloni, na Argentina, com Javier Milei, na Hungria, com Viktor Orbán e até mesmo no Brasil, com a força que o bolsonarismo mantém. Ainda é cedo para dizer se a direita retomará o comando global, mas uma coisa é clara: o mundo não é mais o mesmo após esse sequestro vermelho. O mundo hoje vive uma batalha aberta entre o sequestro vermelho e a resistência conservadora. O futuro ainda está em disputa. Esse foi apenas um panorama de como a esquerda avançou e dominou espaços estratégicos. Mas o cenário está mudando e caberá à sociedade decidir se seguirá por esse caminho. O que você acha? A esquerda ainda domina ou a direita já está retomando espaço?